Vocês estão me ouvindo bem? Já tem algumas pessoas aqui. Dá um like, por favor, para eu ter esse retorno. Vocês estão ouvindo bem a minha voz, o som? Vocês estão ouvindo bem o som? Ok? Meus queridos irmãos, boa noite, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos iniciar esse culto ao Senhor, elevando ao Senhor os nossos pensamentos em oração. Você onde estiver aí, você pode, nesse momento, orar juntamente conosco. Deus, nós queremos te agradecer pela noite que o Senhor nos concede, a noite desse dia, onde o Senhor nos concede o privilégio e a graça de nos reunirmos, ó Deus, mesmo afastados fisicamente, mas unidos no mesmo propósito que é a adoração ao Senhor. Nós desejamos que nessa noite o Senhor mais uma vez nos traga a edificação através da Tua Palavra e onde, ó Deus, esta transmissão chegar, que ela encontre, que a Tua Palavra encontre corações abertos e dispostos a receber a orientação, o consolo, o encorajamento, a exortação que vem da Tua Palavra. Ó Deus, pedimos que o Senhor possa visitar o Teu povo neste momento, onde ele estiver reunido, e que o nome do Senhor continue sendo proclamado, glorificado em toda a terra. Mais uma vez nós queremos agradecer ao Senhor por esse importante veículo de comunicação, que são as redes sociais, onde mesmo afastados por conta da situação em que vivemos, podemos louvar ao Senhor, proclamar a Tua Palavra em toda parte. Recebe, ó Deus, esse culto como expressão de gratidão por aquilo que o Senhor é e tem feito em nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Meus queridos irmãos, nós vamos cantar o hino do nosso inário, o hino O Deus Fiel, número 32 do inário Novo Cântico. Hino de número 32. Tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas brilhando nos céus, tudo
segurança. Cada momento me guias, Senhor, e no porvir, ó que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Amém. O Senhor é fiel a Ele mesmo. Ele é fiel às suas promessas, fiel à sua palavra. Uma das estrofes do hino que nós cantamos, a última, nos diz assim: pleno perdão tu dás, que segurança, cada momento me guias, Senhor, e no porvir, ó que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Que maravilhosa promessa nós recebemos aqui do Senhor, que pleno perdão Ele nos dá, Ele nos concede. Nós vamos nesse momento fazer a leitura no livro do Salmo 139, nos preparando para esse momento de oração e súplica pelo perdão do Senhor. Salmo 139. Nos diz assim o texto da palavra do Senhor: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão e a Tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois Tu formaste o meu interior, Tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As Tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não Te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos me viram a substância ainda informe, e no Teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os Teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra Ti, e como Teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que Te aborrecem, e não abomino os que contra Ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado. Para mim, são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho
eterno. Este é um salmo que nos fala, um salmo de Davi, que nos aponta aí alguns atributos de Deus, tais como a onisciência, Deus conhece todas as coisas, e a onipresença, ou seja, Deus está presente em todos os lugares. Não existe nenhum lugar que a gente possa ir, que estejamos longe, fora do olhar e do alcance do Senhor. O Senhor nos conhece, Ele conhece os nossos atos, aquilo que nós fazemos e que as pessoas veem, mas Deus conhece também os intentos do coração que a gente não coloca para fora, por meio de palavras, de pensamentos e de atitudes. É por isso que nós vamos agora confessar ao Senhor os nossos pecados e pedindo a Ele perdão daqueles pecados que nos são ocultos. Existem alguns que a gente não se lembra e nós vamos pedir ao Senhor que nos absolva, inclusive destes que nós não nos lembramos deles. Então vamos, nesse momento, individualmente, confessar ao Senhor os nossos pecados, suplicando o seu perdão. Deus, nós lemos a Tua palavra, que nos mostra que o Senhor nos sonda, ou seja, o Senhor tem um conhecimento profundo das nossas vidas. E não há nada, ó Deus, em nós que escape do olhar do Senhor. Tudo está patente, visível diante dos Teus olhos. E nós queremos nesse momento, em obediência à Tua palavra, não que o Senhor não conheça, mas em obediência ao que o Senhor prescreve em Tua palavra, queremos confessar os nossos pecados. Ó Deus, queremos expor diante do Senhor as nossas fraquezas. Reconhecer, ó Deus, que muitas vezes agimos de maneira deliberada, intencional, contra os mandamentos do Senhor. Em outros momentos, agimos de maneira não intencional. São aqueles pecados, ó Deus, que abrigamos em nosso coração e que nem sempre nos damos conta de que eles estão lá. Mas o Senhor conhece, porque o Senhor vê todas as coisas. E pedimos ao Senhor nesse momento, que se há em nós algum caminho mau, o Senhor nos guie pelo caminho eterno. Nós queremos já Te agradecer pelo perdão alcançado em Cristo Jesus, pelos méritos dEle, nós queremos Te agradecer. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós vamos cantar alguns cânticos ao Senhor. O primeiro deles, Água Cristalina. O segundo, Calmo, Sereno e Tranquilo. E o terceiro cântico que nós iremos cantar, Nenhuma Condenação Há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Como água cristalina de um rio que vai pro mar, a minha alma vai a Ti, só pra Te adorar e cantar Tua bondade, meu Senhor, meu bom Jesus, aleluia. Ó minha alma, ao Senhor louvai, assim como a relva verde na encosta da montanha, meu amor diante de Ti, do mesmo modo se esparrama, me apegando em Tua grandeza, minha rocha, meu Jesus, aleluia. Ó minha alma, ao Senhor louvai. Como a abelha necessita, como a abelha necessita do néctar de uma flor, eu não sobreviveria longe de Ti, ó meu Senhor, pois Tu és o meu auxílio, minha vida, minha paz, aleluia. Ó
minha alma ao Senhor louvai. Aleluia. O segundo cântico nos fala calmo, sereno e tranquilo. Sinto descanso nesse viver. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso nesse viver. Isto devo a um amigo, e só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levada à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Do início, calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isso devo a um amigo, e só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levada à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Que você possa descansar nessa certeza e ficar calmo, sereno e tranquilo em Jesus. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente às vezes ouvir a acusação do vil tentador. Lembranças do passado vêm, que querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele
não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente às vezes ouvir a acusação do vil tentador. Lembranças do passado vêm, que querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Nenhuma condenação, nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. De fato, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós vimos aqui pela manhã, quando fizemos a exposição do texto da Palavra de Deus, do Evangelho segundo João, capítulo 16, vimos que Jesus foi assunto aos céus. Ele está ao lado de Deus Pai Todo-Poderoso, mas Ele continua a sua obra intercedendo por nós. Jesus intercede por você. Ele está constantemente rogando ao Pai a sua misericórdia e a sua graça sobre as nossas vidas. Nós vamos à meditação da Palavra do Senhor nessa noite, e eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro dos Salmos, Salmo de número 57. Salmo 57. Nos diz assim o texto da Palavra de Deus: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em Ti
a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra, cobre de vergonha os que me ferem, envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Acha-se a minha alma entre leões, ávidos de devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada a sua língua. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Armaram rede aos meus passos, a minha alma está abatida. Abriram cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. Firme está o meu coração, ó Deus. Firme, o meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. Desperta a minha alma, despertai lira e harpa. Quero acordar a alva, render-te-ei graças entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações. Pois a tua misericórdia se eleva até os céus, e a tua fidelidade até as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Amém. Palavra do Senhor, através desse salmo, que foi escrito pelo servo do Senhor, Davi. Não é à toa que as pessoas têm nos salmos um dos textos, um dos livros preferidos da Escritura. E uma das razões é porque, quando nós lemos essa coletânea, nós logo nos identificamos com ela. É impossível você ler o Salmo e você não se deparar com uma situação que está sendo retratada neles, que de alguma forma você não esteja passando ou já passou, ou virá passar. Os nossos irmãos, alguns deles, disseram, a exemplo do grande reformador João Calvino, que o livro dos Salmos é uma anatomia da alma humana. Ou seja, aqui nos Salmos nós encontramos os dramas, os temores, as inquietações, as frustrações, as perplexidades, falta de fé, as orações a Deus de pessoas que não conseguiam compreender todos os eventos com os quais eles estavam envolvidos. Então, Calvino disse acertadamente que os salmos são uma anatomia da alma humana, ou seja, aqui estão dissecadas todas as partes da alma humana. Então, nós nos identificamos com os salmos. Você pode, certamente você conhece alguém que mesmo não tendo nenhum compromisso de fé com Deus, elas pelo menos já leram um versículo dos Salmos, já leram um capítulo dos Salmos, ou tem os Salmos aberto, o livro dos Salmos aberto na cabeceira da cama, como uma espécie de amuleto, o Salmo 91, Salmo 23. O fato é que estes textos, esta coletânea fala de maneira muito particular às nossas necessidades. Nesse texto aqui, Davi expressa um pouco da sua confiança em Deus, mesmo em meio a uma situação de desespero que ele estava enfrentando. Esse salmo foi escrito por Davi, muito provavelmente, quando ele fugia de Saul, é o que está escrito na parte de cima dos salmos, ao mestre de canto, segundo a melodia, não destruas, hino de Davi, quando fugia de Saul na caverna. Então, é muito provável que Davi estivesse, nesse momento aqui, numa cidade chamada Gate. Você, se quiser depois dar uma conferida no contexto dessa passagem, você vai para o primeiro livro de Samuel, capítulo 22. E o livro de Samuel narra um pouco dessa fuga de Davi para não ser morto por Saul. Saul foi um rei de Israel, perdeu o seu trono porque desobedeceu a Deus naquele episódio quando o povo estava se preparando para uma batalha
e todas as vezes que Israel saía à guerra, o povo prestava sacrifício a Deus. Mas só o sacerdote, ou no caso Samuel, o profeta, poderia oferecer aquele sacrifício a Deus. Aos reis era vedada essa atividade, os reis não podiam oferecer sacrifício ao Senhor. Os inimigos estavam se aproximando, o povo se impacientou diante daquela situação, Saul se viu pressionado pelo povo, foi lá e ofereceu sacrifício a Deus. Quando ele acabou de oferecer o sacrifício, Samuel chegou. E aí ele pergunta: o que foi isso que você fez, Saul? E aí ele diz: olha, você se demorou, o povo começou a se impacientar e eu acabei oferecendo o sacrifício a Deus. E aí vem o famoso texto: melhor é obedecer do que sacrificar. Ou seja, Deus estava mais interessado na obediência de Saul do que dos sacrifícios que ele veio a oferecer. Por conta disso, Deus tirou o reinado de Saul e entregou a Davi. E aí você já sabe o que aconteceu. Saul passou a alimentar uma ira, uma raiva incontida contra Davi, tentando matá-lo a todo tempo. Saul descobria que Davi estava num lugar, ele ia no encalço. E quando Davi estava numa cidade chamada Gate, Saul descobriu que ele estava lá e foi ao encontro, e foi de encontro a Davi. O objetivo dele era matá-lo. Davi se refugia numa caverna, ele fica ali escondido, e neste salmo, neste contexto, melhor dizendo, é que Davi escreveu o Salmo 63, o Salmo 57, melhor dizendo, como está aí no verso acima do próprio texto. Então, qual é o contexto da passagem? Medo, insegurança. Davi estava extremamente inseguro aqui diante dessa situação. Ele, apesar de confiar no Senhor, a qualquer momento Saul poderia matá-lo. Então, ele, nessa situação de insegurança, ele escreve esse salmo para mostrar que mesmo naquela situação, naquele contexto, ele confiava no Senhor. Eu já gostaria de apontar aqui algumas coisas que nós vamos ver mais no final, nas aplicações, mas eu entendo que esse salmo é extremamente relevante para nós. Ele é relevante para você, é relevante para mim. Será que os dramas retratados nesse salmo e que Davi vivenciou não são os mesmos que nós enfrentamos hoje? Será que essa palavra, esse texto que está tão distante de nós no tempo e na história, será que ele tem alguma coisa para nos dizer ainda hoje? Cidadãos brasileiros, século 21, que estamos distante desse livro aqui há mais de 1000 anos, será que este livro é relevante para nós? Eu entendo que sim. As orientações que nós recebemos aqui nessa passagem são importantíssimas para nós também nos dias de hoje. Vamos então à exposição do nosso texto. O Salmo 57 se enquadra naquela categoria de salmos que nós chamamos os cânticos de lamento. Os salmos de lamento. No livro do Salmo nós encontramos os cânticos de louvor, nós encontramos salmos imprecatórios, que são aqueles em que o servo do Senhor está orando, pedindo a Deus que exerça o seu juízo, a sua justiça sobre inimigos naquele momento em que eles estavam vivendo. E nós temos os salmos de lamento, que normalmente são divididos em 4 partes. Os salmos de lamento têm uma estrutura que é comum a todos eles. E a gente pode classificar, primeiro, um apelo a Deus. Normalmente nos salmos de lamento, os servos do Senhor apelam a Ele e suplicam a sua misericórdia, e nós observamos isso logo no início do salmo, quando Davi diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia. Uma outra característica dos salmos de lamento é a descrição dos inimigos, ou da situação de perigo em que o salmista está vivendo. Normalmente eles descrevem os seus inimigos como eles são. E aí você observa no verso de número 4, que Davi diz assim: acha-se a minha alma entre leões, ávidos de devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada a sua língua. Vejam que Davi está descrevendo a situação de medo e de pânico que ele está vivendo. Descrevendo os inimigos que são reais. Davi aqui não faz aquele discurso, né, da confissão positiva que diz assim:
Não, esses inimigos não existem, eu sirvo ao Deus poderoso, ao Deus verdadeiro, e esses inimigos não são páreo para mim. Davi, ao contrário disso, ele descreve aqui, ele reconhece o poderio destruidor dos seus inimigos. Ele diz que eles são como leões, ávidos de devorar. Daqui a pouco a gente vai ver um pouco essa imagem que Davi nos apresenta aqui. Uma outra parte de um salmo de lamento é a oração respondida. Então, ele apresenta diante do Senhor o seu lamento, ele suplica ao Senhor a misericórdia, descreve os inimigos e depois apresenta a resposta de Deus diante daquela situação. E aí nós observamos que Davi louva ao Senhor por causa da sua misericórdia, por ter respondido a sua oração. E por fim, os salmos de lamento costumam terminar com uma doxologia, ou seja, com uma palavra de gratidão a Deus pela oração respondida e pelo livramento concedido. Eu gostaria, portanto, de fazer a exposição desse salmo, tendo em vista esses pontos, né? E nós vamos fazer uma exposição verso a verso. Gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta, porque nós vamos estudando esse texto como um todo. Primeiro, nós observamos aí que o salmista, ele descreve, ele fala da sua situação e ele ora. E qual era a situação de Davi? Veja o que diz aí o verso primeiro. Ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia, às sombras das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Vejam que Davi descreve a sua situação aqui como sendo uma situação calamitosa. Era uma situação de ameaça, de medo constante. Eu não sei se você já passou por essa experiência, eu espero que não, de você viver fugindo de alguém que você sabe que quer lhe fazer o mal. Aí você está em casa, você fica o tempo todo assustado. Será que vai pular o muro? Você sai na rua e diz: será que eu vou ser pego aqui de surpresa? Você fica o tempo inteiro assustado, com medo, com pavor, se sentindo inseguro. Davi, quando ele descreve aqui, à sombra das suas asas me abrigo até que passem as calamidades, ele está descrevendo essa situação de medo, de pavor, de insegurança constante que ele estava vivendo. Quais eram essas ameaças? Eu gostaria de ver com vocês aqui algumas coisas que descrevem, né, a sua calamidade. Veja o que diz o verso de número 3. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra, cobre de vergonha os que me ferem e envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Ele diz: cobre de vergonha os que me ferem. Quando Davi fala de calamidade, ele está se referindo aqui às ameaças à sua integridade física. Ora, as intenções de Saul eram claras, eram explícitas. Saul queria matá-lo. A intenção de Saul não era encontrar Davi para sentar e fazer um acordo com ele, dizendo: olha, vamos nos reconciliar aqui, vamos tentar reinar sobre Israel juntos, vamos tentar uma aproximação. Não. O objetivo de Saul era claro: matá-lo. É por isso que Davi descreve aqui a sua situação como sendo de calamidade. E ele diz que Deus cobre de vergonha os que me ferem. Olha o que diz o verso de número 4 ainda. Ele diz: acha-se a minha alma entre leões, ávidos de devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada a sua língua. Olha que descrição, bem em tons bem fortes, porque Davi queria deixar muito clara qual era a sua situação. E ele diz que a sua alma se achava entre leões. Eu não sei se você já teve a experiência de se deparar com um leão. Acredito que só numa jaula, né, preso. Mas antigamente, hoje é proibido, né, por lei, os circos tinham leões. Eu me lembro que da minha cidade costumavam ir circos para lá e tinham leões no circo. E durante o dia eles ficavam ali bem presos mesmo, confinados numa jaula bem apertada,
E me lembro que eu, junto com os meninos, a gente ia para perto da jaula. É claro que a gente não conseguia ter acesso, tinha uma grade que afastava as pessoas para que elas não se aproximassem, e os leões ficavam dentro de jaulas com telas bem pequenas para impedir que alguém pudesse colocar uma mão, um dedo ou qualquer coisa dessa natureza. Mas eu observava que o leão ficava ali olhando, né? Toda a aproximação eles ficavam ali espertos. E em uma determinada ocasião eu me lembro que um dos cuidadores foi colocar a comida do leão. Ele jogou um pedaço de carne. Quando a carne caiu dentro da jaula, ele devorou aquele pedaço de carne que era enorme. Dava para uma família pequena se alimentar por alguns dias. E aquele leão devorou aquela carne em poucos segundos e já não tinha mais. Imagine essa figura que Davi traz aqui para descrever o seu medo. Ele diz que a sua alma estava cercada como que por leões ávidos de devorar os filhos dos homens. Ele descreve a sua aflição em tons muito fortes. Leões, famintos. Ele diz mais: lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada a sua língua. Então, vejam que Davi está descrevendo ainda, eu estou apenas pontuando o que indica que Davi estava vivendo num estado de calamidade. Por quê? Porque havia uma ameaça à sua integridade física, quando ele diz assim: cobre de vergonha os que me ferem. Havia um perigo iminente de morte, quando ele diz que a sua alma estava entre leões ávidos de devorar os filhos dos homens. Mas veja o que diz o verso de número 6. Armaram rede aos meus passos. A minha alma está abatida. Abriram cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nelas. Como rei, Davi passou por muitas situações de traição. A gente pode destacar aqui a traição que aconteceu pelo seu próprio filho Absalão. Absalão passou a desenvolver um ódio muito grande no coração pelo seu pai Davi. E isso começou depois que Aminon, um dos filhos de Davi, violentou a sua meia-irmã, Tamar, violentou sexualmente, e Davi não fez nada. Davi não disciplinou Aminon, e Absalão ficou tão furioso com aquilo que ele foi lá e tirou a vida do seu próprio irmão. Por conta disso, Absalão teve que fugir, porque ele havia matado o seu irmão, o pai não gostou, Davi, ele teve que fugir. Depois de um tempo ele retornou para Jerusalém. E quando ele retornou para Jerusalém, ele foi recebido pelo seu pai Davi. Eu recentemente escrevi uma pastoral aqui para o boletim da igreja, falando sobre isso. Todos os dias de manhã, Absalão ia para o portão da cidade. E as pessoas vinham das suas cidades a Jerusalém para levar as suas demandas para o rei Davi resolver. E Absalão ficava no portão da cidade e dizia: a sua causa é boa, pena que você não tem alguém para ser por você. Se eu fosse juiz dessa cidade. E a Bíblia diz que Absalão foi conquistando o coração das pessoas, até que ele armou um golpe contra o seu próprio pai. Ele começou a fazer aliados, e da noite para o dia, ele tomou o trono do seu pai. Davi teve que fugir de Jerusalém com alguns poucos homens, alguns poucos aliados, e ele teve que fugir para não ser morto. Então, este foi um dos episódios de traição, de armar ciladas para Davi, mas é muito provável que ele estivesse pensando em outras situações também. Vocês devem se lembrar de quando ele chegou numa cidade filisteia, ele se abrigou ali por alguns dias e os homens começaram a desconfiar: esse homem é Davi. Ele se fingiu de louco, de amalucado, deixou a barba crescer muito e babava em sua barba para se fazer de louco, para que as pessoas não o matassem, até que descobriram que era Davi. E disseram a Saul: olha, Davi está escondido aqui. Quando Saul chegou na cidade, Davi já tinha dado no pé. Então, quando Davi diz aqui: armaram redes aos meus passos, a minha alma está abatida,
certamente ele tem em mente estas situações, né, de traição. Ele sofreu traição, né, inclusive de pessoas muito próximas dele. Então, esta era a situação que Davi estava vivenciando. Uma situação de medo, né, de temor, de pavor. Agora, observe a sua oração. Lembrem-se que eu disse que os salmos de lamento, eles têm, num primeiro momento, a descrição da situação do salmista, e agora nós vamos ver a oração do salmista. Veja o que diz o verso primeiro, que ele diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia, às sombras das tuas asas me abrigo. O primeiro ponto que nós observamos aqui na oração de Davi é que ele faz uma petição. Ele pede ao Senhor, ele diz: tem misericórdia de mim. Ele expressa diante de Deus o seu desejo mais íntimo do coração naquele momento, que era o livramento, que era que Deus tivesse misericórdia dele. Nós somos instigados na Bíblia a orar, a pedir a Deus aquilo que nós temos necessidade. E nesse texto aqui, nós observamos esse preceito, essa lição. Davi pede a Deus para que tivesse misericórdia dele. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia. A segunda lição que nós observamos aí na oração de Davi é que ele reconhece que a proteção vem de Deus. O verso 1 ainda diz assim: à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Antes, um pouco, ele diz assim: pois em ti a minha alma se refugia. Se tem alguém nesse mundo que poderia confiar na força do seu próprio braço, era Davi. Davi, meus amados ouvintes e irmãos, foi um dos reis mais conquistadores que Israel já teve. Um homem de guerra, um homem valente, um homem que era temido pelos seus inimigos, um homem que tinha um exército numeroso, um exército poderoso, que equipou o seu exército com o melhor que havia na época. Era um homem conquistador. Se você pega o mapa de Israel dos tempos antigos, antes de Davi, Israel ocupava um território muito pequeno. Depois que Davi ascendeu ao trono, Israel expandiu as suas fronteiras de maneira absurda. Era um homem conquistador, era um homem temido. Mas aqui nesse texto, ele reconhece que proteção mesmo só em Deus. Ele diz: à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. A proteção verdadeira vem de Deus. O cuidado verdadeiro vem do Senhor. E eu acho interessante como Davi descreve aqui a figura simbólica que ele usa para falar do cuidado de Deus. Ele diz assim: à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Eu gosto muito dessa analogia. Quem me conhece, percebe que eu uso ela constantemente, porque ela faz parte do nosso contexto aqui de Nordeste, de interior da Bahia, onde a criação de animais no campo é algo muito comum. Então, quem cria, por exemplo, galinha, né, mora na roça e cria muitas galinhas, sabe que no período do inverno, os pintinhos dependem muito da mãe, mais do que em qualquer outro período. Quando os pintinhos nascem, eles são muito vulneráveis. Eles ficam expostos à presa, à raposa, à ave de rapina, né, o carcará ou o gavião, como nós conhecemos aqui na nossa região. Então os pintinhos são muito, muito frágeis, eles ficam expostos ao frio. Então a galinha vai caminhando e os pintinhos todos vêm atrás. Quando a mãe percebe a aproximação de um gavião ou de qualquer ameaça, ela se deita e os pintinhos vêm todos e entram debaixo das suas asas e ficam ali aninhados, protegidos, guardados pela própria mãe. No período do inverno, um frio muito grande,
a galinha deita e os pintinhos vão chegando, às vezes 5, 6, 10 pintinhos, e você fica observando e diz, não vai comportar todo mundo. E de repente ela vai se ajeitando, e os pintinhos entram debaixo das asas da mãe. E ali eles estão protegidos, confortáveis, aquecidos e não morrem de frio e nem morrem por conta dos predadores. É esta figura que Davi traz aqui. Quando ele diz, as sombras das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades, Deus é como, e aliás a Bíblia inclusive usa essa figura, Deus é como, na analogia, essa galinha que nos aninha debaixo das suas asas, debaixo das suas penas, até que passem as calamidades. Não existe lugar melhor para a gente encontrar abrigo, para a gente encontrar segurança, para a gente encontrar conforto, do que estar debaixo das asas daquele que é todo-poderoso, que governa todas as coisas, que sustenta todas as coisas pelo poder da sua mão, que criou este universo vasto, grandioso, mas que a cada dia intervém na sua criação com a obra da providência, que é a forma como Deus dirige, governa, dispõe e sustenta todas as coisas para a sua própria glória e para o bem do seu povo. Então, Davi traz essa figura, ele reconhece que a proteção verdadeira vem de Deus, não vinha do seu forte braço. A proteção de Davi não estava nos seus exércitos. A proteção de Davi estava no Senhor, que é abrigo e refúgio quando as calamidades chegam. Observe que na oração de Davi, ele reconhece também a grandeza de Deus. Ele primeiro faz uma petição, depois o texto nos mostra que ele reconhece a proteção de Deus, mas no verso 2 ele diz assim, clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Deus é grandioso. Aqui ele aponta para a soberania de Deus. Na verdade, este é o ponto, a coluna principal sobre a qual toda a nossa teologia está firmada. A teologia da soberania de Deus. A teologia bíblica da soberania de Deus afirma que Deus detém o controle de tudo. Ele é altíssimo, ele é grandioso, e Davi, o soberano da época, reconhece que Deus é altíssimo. Ele diz, clamarei ao Deus Altíssimo. Sabe qual é a figura aqui? A figura é de um vassalo suplicando o favor de um soberano. De um servo suplicando o favor de um senhor. Não havia homem mais poderoso do que Davi nessa época. Ele era aclamado por todos. Apesar de que nesse momento aqui, ele estava em baixa, porque havia um processo de transição ainda, mas Davi já era reconhecido. Sabe como? A Bíblia diz, depois você lê essa história, lá no livro de 1 Samuel, que as mulheres começaram a cantar uma musiquinha que incomodou muito Saul. Nessa época Davi já era vitorioso, porque as mulheres cantavam assim, Saul matou os seus milhares, Davi matou os seus 10 milhares. Aí alguns pastores, e eu também brinco com isso, dizendo, imagine essa música sendo tocada em todas as rádios da época. Saul matou os seus milhares, Davi matou os seus 10 milhares. Isso deve ter incomodado demais Saul, porque as mulheres estavam proclamando que Davi era muito mais vitorioso do que Saul. E aí, trazendo para o nosso contexto aqui, eu continuo aqui a nossa analogia, imagine essa mensagem sendo divulgada, compartilhada, republicada em todas as redes sociais da época. Saul matou os seus milhares, Davi matou os seus 10 milhares. Isso incomodou demais Saul. Mas, meus amados, na oração de Davi, ele reconhece que grandioso mesmo é Deus. Deus é maior do que todas as coisas. Ele é o Senhor sobre tudo
e sobre todos. O quarto aspecto da oração de Davi é que ele reconhece a misericórdia e a fidelidade de Deus. Veja o que diz aí o verso de número 3. Primeiro, ele pede, ele suplica a Deus. Segundo, ele reconhece a proteção de Deus, quando ele diz que às sombras das asas de Deus ele se abrigava até que passassem as calamidades. Ele reconhece a grandeza de Deus, a majestade de Deus no verso 2. E no verso 3 ele diz assim: Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que me ferem. Envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. A fidelidade é um aspecto do caráter de Deus, que significa que Ele é estável. Ele é fiel às suas promessas. E Deus não muda de opinião ao sabor das circunstâncias, como nós mudamos. Nós somos voláteis, nós mudamos de opinião, nós mudamos de humor, nós mudamos de ideia. Você olha para a sua vida, num determinado período, você pensava uma coisa sobre determinado aspecto, você tinha uma opinião. Hoje você já tem outra opinião, quem sabe daqui a alguns dias você já tem outra opinião sobre aquele mesmo aspecto. Deus é reto, Ele não varia, Ele não tem sombra de mudança nem de variação. Então, quando Davi diz que Ele envia a sua fidelidade, a sua misericórdia, significa que Deus prometeu guardar o seu povo, prometeu guardá-lo, prometeu preservar Israel, e Deus iria fazer isso. Ele não muda, Ele não é instável como nós somos instáveis em todas as coisas. Aí o Salmo termina, o Salmo já caminha agora para o louvor de Davi diante do cuidado e da preservação de Deus. Veja o que diz o versículo de número 6. Armaram rede aos meus passos, a minha alma está abatida. Abriram cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nelas. Davi começa a mostrar aqui que Deus o preservou. As ciladas que armaram contra mim, os que armaram, eles mesmos caíram nestas ciladas. Ou seja, Deus me preservou, Deus me guardou. Meus amados, quantos livramentos Deus provê diariamente para nós. Alguns nós estamos conscientes deles, outros a gente não faz a menor ideia, mas Deus nos livrou, nos preservou. Todas as manhãs, quando nós nos levantamos, colocamos o nosso pé fora de casa, ou até mesmo dentro de casa, nós já estamos expostos a muitos perigos. Mas o Senhor tem nos preservado, o Senhor tem nos guardado. Nós estamos expostos às enfermidades, às epidemias, às pestes. Em alguns momentos, Deus permite que sejamos atingidos por elas, mas muitas vezes, na maioria das vezes, Ele tem nos preservado. E Davi reconhece isso, que os que armaram ciladas para ele, eles mesmos caíram nas suas próprias ciladas. Isso me faz lembrar a história da rainha Esté. Vocês sabem que havia um sujeito que não gostava de Esté, não gostava dos judeus, e ele armou algumas ciladas para os judeus, para que eles fossem mortos. E ele mandou construir uma forca para que o rei Assuero mandasse enforcar o judeu chamado Mordecai, que era tio da rainha Esté. Deus, por misericórdia e graça, protegeu Mordecai. E a forca que foi feita pelos seus inimigos para enforcar Mordecai, eles mesmos foram mortos na própria forca. Em vários momentos na história do povo de Deus, nós vemos diversos livramentos do Senhor em favor do seu povo. Mas Davi, ele começa a louvar a Deus não só pela preservação da sua vida, mas também no verso 7 ele diz assim: firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme.
cantarei e entoarei louvores. Mesmo diante das ameaças, dos medos, dos pavores, o meu coração está firme. Eu cantarei louvores de toda a minha alma. Eu não serei abalado. Meus amados, aquele que confia no Senhor, aqueles que confiam no Senhor, não são abalados facilmente. Porque existe algo dentro deles, que nós vimos pela manhã, o Espírito Santo, que nos fortalece, que nos consola e que nos encoraja em todo tempo. Por isso, Davi diz: firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme, cantarei e entoarei louvores. E aí ele conclui o salmo com uma doxologia, é uma palavra de gratidão a Deus pelo seu livramento. E ele diz assim: desperta a minha alma, despertai lira, quero acordar a alva, render-te-ei graças entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações, pois a tua misericórdia se eleva até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Ou seja, Davi agora quer não só ele louvar ao Senhor, mas ele quer que todos participem, todos os povos participem desta adoração a Deus. O louvor pela sua misericórdia e pela sua fidelidade, como diz aí o verso de número 10, e também a exaltação a Deus, como diz no verso 11, por todas as suas criaturas. Meus amados irmãos, ouvintes, este salmo é um salmo de lamento do servo do Senhor, Davi. Nós aprendemos que, em primeiro lugar, ele descreve a sua situação. Será que, de alguma forma, a situação de Davi parece com a sua situação? Será que você está vivendo calamidades, ameaças, perigos, traições? É possível que tudo isso, ou alguns desses elementos aqui, estejam acontecendo com você. É possível que você esteja vivendo tempos difíceis, dias de angústia, de aflição. Os servos de Deus não são poupados de dias assim. Existe por aí uma teologia, a teologia da prosperidade, que, entre outras coisas, prega que o servo de Deus não pode passar por calamidades. Essa é uma doutrina antibíblica. Porque nós vemos aqui que o servo do Senhor, Davi, ele passa por grandes calamidades. Mas quando nós olhamos na história bíblica, nós observamos que existe outro servo de Deus, para quem Davi apontava, que passou por muitas calamidades também. Nós olhamos para Jesus, e Jesus foi um homem de dores, um homem que passou por grandes aflições. Jesus enfrentou grandes calamidades. Jesus não só foi ameaçado de morte, mas ele enfrentou a morte, ele se submeteu à morte, ele foi colocado numa condição de maldição e passou pela morte, pela aflição da morte. Jesus, a exemplo de Davi, ele também enfrentou a traição. Vocês lembram de Judas Iscariotes, o discípulo de Jesus, que o traiu, vendendo por 30 moedas de prata. Nós nos lembramos de Pedro, o discípulo que sempre tomava iniciativas das coisas e disse: Senhor, eu vou contigo para onde o Senhor for. No momento difícil, quando Jesus foi preso, e algumas pessoas identificaram Pedro como sendo um dos seguidores de Jesus, Pedro negou. Alguém disse: ele é um deles. E ele disse: não conheço. Uma outra pessoa disse: ele é um dos discípulos dele. E Pedro mais uma vez negou. Uma outra ocasião estava em volta de uma fogueira, e uma mulher disse: este é como Jesus, ele é um dos discípulos de Jesus.
E a Bíblia diz que Pedro praguejou contra o Senhor. Existe alguém que enfrentou tudo isso, essas calamidades, Cristo Jesus. Se você está passando por isso, eu gostaria de convidá-lo nessa noite a olhar para Cristo. Esse sermão, esse texto não foi escrito para nos falar a respeito de Davi, apesar de que a história se desenrola em torno dessa personagem. Mas a história de Davi apontava para uma história maior, Cristo Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que enfrentou todas essas coisas e foi fiel ao Senhor. A segunda aplicação que eu gostaria de fazer nesse texto para as nossas vidas é que esse texto nos ensina a orar. Além de descrever a situação de calamidade de Davi, esse texto nos ensina a orar. Se você está enfrentando situações difíceis, ore ao Senhor. Peça ao Senhor. Esse texto nos ensina a pedir. Davi diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim. O próprio Senhor Jesus nos ensinou a pedir. Pedi, pedi e dá-se-vos-á. No Evangelho segundo Mateus, ele diz que nós devemos pedir a Deus aquilo que nós temos necessidade. É curioso o fato de que às vezes nós temos as necessidades, compartilhamos com o melhor amigo, compartilhamos com o irmão da igreja, compartilhamos com o pastor, compartilhamos com as pessoas mais próximas e muitas vezes nos damos conta de que não oramos ainda sobre aquela situação. Ore ao Senhor. Deus tem prazer em ouvir as orações dos seus servos. Deus tem prazer que a gente se aproxime dEle e peça aquilo que a gente tem necessidade. Nós estamos fazendo aqui a exposição das parábolas de Jesus e nós fizemos a exposição, a última parábola, do juiz iníquo, que foi importunado por uma mulher que todos os dias dizia: julga minha causa, e aquele juiz se esquivando daquela mulher, até que um dia ele disse: eu não temo a ninguém, não temo a Deus, não temo homem algum, mas eu vou julgar a causa dessa mulher, para que ela, por fim, não venha me ferir. E aí Jesus diz: observem na palavra desse juiz, se ele sendo mau, ele respondeu à petição daquela mulher, quanto mais vosso Pai Celeste que está no céu, é um Deus bom, gracioso, tem prazer em responder às orações dos seus servos. Davi pediu ao Senhor. Segundo, reconheça que a proteção vem de Deus. É Deus quem nos guarda. Homem nenhum, aparato de segurança nenhum nos guarda. É Deus quem nos guarda. E mais do que isso, Deus nos guarda como a galinha que guarda os seus pintinhos debaixo das suas asas. Meu amado ouvinte, meu amado irmão, que você possa sentir esta proteção, esse cuidado de Deus nessa noite em seu favor. Deus não só nos protege, mas Ele é soberano. Não existe nada que esteja além do poder de Deus, acima do poder de Deus, como diz o servo do Senhor Davi, Ele é o Deus Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso. Por fim, mesmo em meio às adversidades, você tem motivos de sobra para louvar a Deus. Davi encerra o salmo louvando a Deus. Troque a murmuração por cânticos de lamento, por cânticos de gratidão. Troque a murmuração por expressões de ação de graça. Troque a reclamação por palavras de louvor. Deus se agrada do louvor do seu povo. Muito provavelmente, quando Davi concluiu esse salmo, a sua aflição ainda não tinha passado. Mas ele não esperou passar a aflição para louvar a Deus. Ele louvou a Deus, engrandeceu o Senhor, mesmo diante ainda das calamidades. Ele diz: cantarei e entoarei louvores, desperto a minha alma, despertai lira e harpa, quero acordar a alva. Os servos de Deus, mesmo em meio às aflições, as inquietações e perturbações dessa vida, eles têm motivos de louvor. Paulo e Silas estavam presos no cárcere, estavam com as suas mãos e pés acorrentados, mas a Bíblia diz que eles louvavam a Deus. De madrugada, eles louvavam a Deus. E enquanto eles louvavam,
houve um grande terremoto. Os alicerces da prisão se sacudiram, as cadeias se abriram e Deus agiu de maneira graciosa sobre a vida daqueles homens. Foi da vontade de Deus livrá-los da prisão, enquanto eles louvavam. Se for da vontade de Deus não nos livrar das aflições, que a gente continue tendo no coração uma postura de gratidão e de obediência e de sujeição ao Senhor. Que o Deus Todo-Poderoso possa produzir esperança em meio aos desesperos, às aflições que nós enfrentamos nesta vida. Eu gostaria nesse momento de cantar juntamente com vocês um hino do nosso inário, o hino 145. Esse hino nos fala a respeito do Deus fiel. Tu és fiel, Senhor. Ó Pai Celeste, teus filhos sabem que não falharás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste. Tal como eras, tu sempre serás. Aliás, nós vamos cantar, não é o hino 32 não, o hino 145. O 32 nós já cantamos no início do culto. Seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará, do pecado vil me vem livrar. A sua graça não me recusará, sim, Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador, Ele esconde a minha vida em seu poder. Não posso ter receio do mal feito, que procura pertinaz me enfraquecer. Confiado então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheio de gratidão, sim, a meu Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo minha vida Ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme, cheio de fervor. Estando bem firmado em Jesus, meu Rei, sempre fico seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Vamos orar ao Senhor nesse momento.
Deus, muito obrigado, Senhor, porque a nossa vida está protegida e guardada no Senhor. Muito obrigado porque nessa noite, através da Tua palavra, dessa história, a história de Davi, o Senhor nos trouxe lições preciosíssimas acerca do Teu cuidado, acerca da Tua proteção. Ó Deus, muito obrigado porque nós temos como maior referencial Cristo Jesus, que foi alguém que enfrentou aflições e adversidades enquanto esteve nesse mundo, mas sempre esteve firmado no Senhor e confiando no Pai. Ó Deus, te peço que o Senhor fortaleça os meus irmãos, onde eles estiverem, que eles possam ser guardados, protegidos, fortalecidos e amparados pelo Senhor. Nós rogamos estas bênçãos, te pedindo ainda, ó Deus, que o Senhor nos conceda uma semana de paz, uma semana abençoadora. Queremos te pedir que o Senhor nos livre, ó Deus, da peste perniciosa, dos males, ó Deus, que assombram este mundo, e que o Senhor possa trazer paz aos nossos corações. Ó Deus, te pedimos que o Senhor, mais uma vez, possa se compadecer daqueles que já foram atingidos de maneira direta por esta calamidade que tem se abatido sobre este mundo. Nós rogamos estas bênçãos no nome de Cristo Jesus. Amém. Meus queridos, nós chegamos ao final desse culto ao Senhor. Eu gostaria de convidá-lo para, na próxima quarta-feira, nos acompanhar aqui também na página do Facebook da nossa igreja, onde nós vamos transmitir o estudo bíblico. Nós estamos estudando a primeira carta de Pedro. Esta passagem, esse texto, esse livro, tem lições preciosas para nós, porque ela foi escrita para pessoas que estavam enfrentando lutas e adversidades na sua época. Então, venha estudar conosco a palavra de Deus. Estamos ainda na exposição do capítulo 1. Deus abençoe você e também a sua família. Te conceda um restante de noite em paz.